Abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 1. Amém? Muito bem. Para quem não esteve conosco na semana passada, estivemos partilhando e iniciando uma série de ministrações que fala sobre a igreja que se reúne. Estamos falando sobre o desafio de ser igreja. E eu quero continuar hoje falando sobre uma das grandes marcas da igreja, para de fato entendermos o que é sermos igreja. Efésios capítulo 1, versículo 16 ao 18. Não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Amém? Ore comigo. Pai, eu quero te agradecer por esse momento com a tua palavra. E esse é um tempo em que nós desejamos e queremos mais do Senhor conosco. Bendizemos o teu nome e pedimos que teu Espírito Santo seja livre para nos tratar aqui neste lugar. Eu repreendo deste lugar, Senhor, toda a oposição, toda a resistência do nosso coração, toda a incredulidade das nossas mentes, Pai Santo. Eu coloco por terra em o nome do Senhor Jesus Cristo, e declaro que a nossa vida esteja tão somente livre, totalmente livre, para ouvir, compreender e termos a revelação da Tua Palavra no lugar mais profundo da nossa vida, o nosso espírito. Mais do que ficar no nosso intelecto, Senhor, que esta palavra escorregue, Senhor amado, que ela flua, Pai amado, até o lugar mais íntimo, Senhor, que é o nosso espírito. Eu quero declarar que toda a atenção deste lugar seja levada tão somente ao Senhor. E permita que enquanto a Tua palavra estiver sendo ministrada, o Senhor estenda as Tuas mãos com sinais, prodígios e maravilhas neste lugar. Em o nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém? Amém? Repita comigo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Amém? Estar na igreja ou ser igreja. Eu penso que Deus, Ele não se deixará ser acionado por nós, principalmente quando estivermos fugindo do propósito eterno. E você vai entender o que significa esse termo propósito eterno. Ser igreja. Ser igreja é estar junto, ou mais do que estar junto, é estar disponível para o outro. E eu acredito piamente que Deus, por muitas vezes, Ele não age em nossa vida de maneira individual, como muitas vezes nós gostaríamos. E por quê? Por conta de começarmos a pensar, e por conta desse pensamento nós começamos a viver independente de pessoas. Porque para muitos se eu tenho Deus, para mim basta. Esse foi o pensamento e ainda é o pensamento de muitos que se dizem cristãos. Eu e Deus nos bastamos, eu e Deus é o que importa, pensem o resto o que quiser, Deus e eu somos mais fortes do que todo o restante. E coisas desse tipo vão permeando e de certa forma vão moldando o nosso comportamento como igreja. Pensando dessa forma, acreditamos que tendo Deus, e se andarmos só com Deus, não fazendo questão de andar com pessoas, isso, meu amado, nos dá um falso entendimento, nos dá uma condição enganosa de pensar. Porque começamos a trilhar um caminho de independência. E escute, isso é exatamente o contrário que Deus espera de nós. Viver dessa forma sustenta ou alimenta um comportamento muito
escute o que eu vou te dizer, carnal, para não dizer egoísta. Isso não é nada espiritual. E eu não estou aqui desmerecendo o nosso tempo o nosso tempo pessoal com Deus, individual com Deus. Mas é nossa tendência não depender das pessoas. Pois a nossa natureza, ela tende a um individualismo, a um egoísmo, a uma autossuficiência. Vamos parar para pensar um pouquinho. Se isso fosse verdade, olhe para mim, para que eu estaria aqui com você agora? Se Deus me bastasse, e basta só eu e Deus, para que eu trabalharia numa igreja? Para que eu frequentaria uma igreja? Por que faria parte de um lugar com um restante, um monte de pessoas? Por que eu faria parte de um grupo familiar, de um pequeno grupo, de uma célula? Qual a necessidade de andarmos juntos, se Deus já me basta? Por isso eu penso que continuar dessa maneira, de uma maneira tão individual, como muitos de nós ainda estamos andando, conflita, caminha de maneira contrária ao plano divino para a nossa vida. Deus, ele tinha tudo, escute, Deus, ele tinha tudo, e ele continua tendo tudo. Mas lá na antiguidade, Deus tendo tudo, sendo autossuficiente, não precisando de nada e ninguém, resolveu partilhar o que tinha. Mesmo sendo completo, ele resolveu criar o homem e partilhar alguma coisa com ele. Falando um pouquinho sobre o DNA de Deus para o homem. Você sabe que Deus sempre existiu em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. A conhecida trindade ou triunidade. Pai, Filho e Espírito Santo é igual a Deus. Não existem 3 deuses. O que existe é um Deus que subsiste em 3 pessoas. Deus, quando ele foi moldar o homem, lá em Gênesis, ele não disse: farei o homem à minha imagem. Não, ele disse: façamos, no plural. O que significa que a trindade estava presente. E mais do que eles estarem presentes, eles estavam em perfeita união. Deus, ele não existe sozinho. Você sabia disso? Deus, ele existe como Deus Pai, unido a Deus Filho, unido a Deus Espírito Santo. Existe uma matemática, se eu posso assim chamar, espiritual, que é 1 mais 1 mais 1 é igual a 1. Pai, Filho e Espírito Santo é igual a Deus. Amém? Pastor, isso é um pouquinho complicado de captar, não tem problema. Isso só é dado por revelação. Mas não fique incomodado com isso. O que eu quero chamar a sua atenção é: se Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, significa que as nossas estruturas são muito semelhantes às estruturas de Deus. Veja um exemplo. A gente só pode existir composto de 3 elementos: corpo, alma e espírito. Se um deles não coexistir junto, deixamos de ter a vida plena. Se qualquer um desses elementos sair de nós, ou não compor a nossa pessoa, nós não temos vida plena. Mas um outro exemplo que eu quero trazer para você, talvez o mais fascinante de tudo isso, é o fato de que quando Deus ele cria o homem, ele sopra no homem o princípio da comunhão, aquilo que a Trindade tinha. É isso porque o homem hoje tem tanta necessidade de ter pessoas à sua volta. Muito embora o homem ele seja um tremendo egoísta na sua natureza humana, a grande verdade é que homem nenhum, ser humano nenhum, sobrevive sozinho. Quem soprou isso no homem foi Deus. A essência da Trindade foi soprada no homem. Por isso o homem precisa tanto estar com pessoas, estar com outros. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 10. Preste bem atenção neste versículo.
Não crês tu, é Jesus falando, não crês tu que eu estou no Pai? Eu vou repetir aqui o termo: estou no Pai, e que o Pai está, diga está em mim. As palavras que eu vos digo, não as digo por mim, mas o Pai que permanece, diga permanece em mim, é quem faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai, e que o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Tá, pastor, e daí? O que existe aqui, meu querido, é uma habitação, é um morar um no outro. Um habita no outro, um mora no outro. Jesus habitava no Pai, o Pai habitava no Filho. Este versículo ele fala de uma maneira de Deus morar. Fala sobre a habitação de Deus. Isso é maravilhoso. Significa que o conceito de Deus habitar é mais alto do que o nosso. Para nós, morar, quando a gente fala assim que eu moro em algum lugar, a gente já pressupõe o quê? Um espaço geográfico e talvez alguma coisa que componha esse espaço geográfico. Talvez uma cabana, uma casa, uma tenda. Então permita-me te dizer, Deus não mora em coisa alguma ou em local algum. Deus, Ele habita no outro. Você está aqui ainda? Eu vou repetir para você. O Pai habita no Filho, o Filho habita no Pai, o Pai e o Filho habitam no Espírito Santo, e o Espírito Santo habita no Pai e no Filho. Assim se conhece Deus morando, habitando, vivendo, desde antes da fundação do mundo. Portanto, a morada de Deus, querido, escute, não é exatamente um céu como a gente pensa, porque céu para nós é um lugar, é um espaço geográfico, na nossa cabeça, é o que dá para a gente pensar. Muito embora o céu seja real, mas escute, a morada de Deus, meu amado, muito embora eu também entenda que possa ser o céu, mas ela vai muito além do que o espaço, se nós podemos assim chamar, de um céu. A morada de Deus é uma mutualidade. O que é mutualidade, pastor? Mutualidade, querido, é quando eu me associo, é quando eu me envolvo com um outro organismo, uma outra pessoa, e isso me gera algum bem, isso me gera algum benefício. Portanto, meu amado, Deus, Ele não mora. Deus, o que Ele tem na verdade é uma mutualidade, é mais do que morar. Você está aqui ainda? Para Deus, morar, habitar, é estar um no outro. Amém até aqui? A marca dessa mutualidade, desse estar junto, chama-se amor. Um está no outro por amor, por comunhão. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 24, diz o seguinte: Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou, e vejam a minha glória. Que glória? Olha como Jesus termina essa frase: a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Jesus está falando que o amor já era uma realidade antes que o mundo fosse fundado. O ambiente em que Deus, na verdade, vivia, era mais do que céu. O ambiente em que Deus morava era um ambiente de amor. A marca desse ambiente não era o lugar, era amor. Esse é o estilo
de vida divino da Trindade. Essa é a marca dessa maneira de morar de Deus, é o amor. Na eternidade, Deus sempre viveu num estilo de vida de amor. Então escute, vou melhorar essa compreensão para você. Sabe como é que se chama a morada de Deus? Olhe para mim. Relacionamento. Deus mora nas relações. Você está aqui ainda? Esses dias eu me dei conta de uma informação muito interessante. Você sabia que o Deus do Islã, como é chamado de Alá, eles têm 99 nomes para Alá, que expressam a sua característica como Deus. Assim como nós entendemos que o nosso Deus, Ele é chamado de Deus forte, Deus de justiça, Deus de amor, Deus que é paz, eles também têm esse nome. Mas eles têm 99 nomes para Alá. Mas nenhum deles diz que Deus é amor. Nenhum deles diz que Alá é amor. Para eles existe uma grande distância, porque Deus para eles é uma coisa que fica muito longe, é lá, Ele fica muito lá distante. Deus é uma coisa que não vem até eles. Eles é que precisam fazer de tudo para chegar até Alá. Aliás, é um pecado muito grande a ideia de que Deus venha até o ser humano, se relacione diretamente com o ser humano. Você está aqui ainda? Tá, pastor, por que você está falando isso? Vamos prosseguir. O que vemos então é que a eternidade, falando de amor e vida eterna, ela é marcada pelo amor. A vida eterna, ela é explicada muitas vezes de maneira estranha e errada. Porque a gente acredita que vida eterna só vai acontecer quando a gente morrer. A gente acredita que vida eterna, muito embora eu acredite nela, mas essa vida eterna ela só vai ocorrer após a morte. Então permita-me te dizer algo. Primeiro, vida eterna não é um céu cheio de rubis, pedras preciosas, ou mesmo o céu cheio de anjos. Muito embora tudo isso seja real, bíblico e sobrenatural. A vida eterna, em primeiro lugar, ela é vivida aqui e agora, neste mundo. Você está aqui ainda? Segundo, a vida eterna não é um lugar. Eu vou repetir para você. Vida eterna não é um lugar. Tá, pastor, então o que é vida eterna? Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta: que, como é que é? Que, você pode repetir comigo? Que te conheçam. Olhe para mim. Vida eterna não é um lugar. Igreja, preste atenção nisso. Vida eterna é uma forma de relacionamento. Primeira marca que Deus deixa para nós na Bíblia sobre o que é vida eterna. Vida eterna não é um local para onde nós vamos. Vida eterna é algo que eu vivo aqui, agora, nesse tempo. O que é vida eterna? Primeiro, que te conheçam, que tenham relacionamento contigo, Pai. Então eu vou repetir. Vida eterna é relacionamento. Por isso, vida eterna se vive aqui, hoje e agora.
Você está aqui ainda? Mas vamos além, porque ela não para aí. Agora nós vamos para 1 João, capítulo 3, versículo 14. Sabemos que já passamos da morte para a... Para onde, meu irmão? Por que eu sei que eu passei da morte para a vida? Por quê? Por quê? Está difícil hoje, irmão. Por quê? Amamos o nosso irmão. Estamos falando de vida eterna, estamos falando de vida. João aqui está falando o seguinte: eu sei que eu estou vivo, eu sei que eu tenho essa vida eterna. Mas como é que você sabe que você tem? Porque a Bíblia diz que a maneira de eu distinguir que eu estou vivo é quando eu amo meu irmão. Você está aqui ainda? Está aqui ainda mesmo? Eu vou repetir para você. Vida eterna é relacionamento de amor. Você está aqui ainda? Estou falando que quando eu tenho Deus em mim, você pode muitas vezes dizer: não, eu tenho uma vida eterna, eu conheço a vida eterna. Mas a marca da vida eterna em nossa vida é conhecer a Deus, ter relacionamento íntimo com Deus e ter relacionamento com os irmãos. Vamos parar para pensar um pouquinho. Não responda, apenas pense. Você anda morto ou vivo? Como é que você está? Morto ou vivo? A Bíblia está dizendo que eu tenho a vida eterna quando eu amo meu irmão. Vou repetir a pergunta: você está vivo ou morto? É por isso que não dá para continuarmos com essa proposta de achar que igreja é só ir na igreja. O desafio de Deus para nós é ser igreja. Eu sei que muitos de nós, talvez eu estou falando aqui com algumas pessoas que estão feridas, que foram feridas durante a sua caminhada com a igreja, podem ter caminhado de uma maneira muito tenebrosa com a igreja. Mas escute, meu amado, no momento em que você abandonou a igreja, no momento em que você desistiu da igreja, de alguma forma você começou a estabelecer a morte na sua vida. Porque você desistiu de amar. Você acreditou que parar de amar, não ir à igreja, não estar perto das pessoas que me incomodam, isso vai resolver a minha vida. Escute, meu amado, abra os teus ouvidos esta noite. Isto atrai morte para você. Morte. Talvez esse seja o motivo porque o cheiro de morte tem rondado tantas vidas. Você está aqui ainda? Aliás, a realidade de morte existe para muitos cristãos. Eles pensam que estão vivos, eles pensam que estão na presença de Deus, que as coisas estão acontecendo, eles pensam que estão orando, pensam que estão lendo a Bíblia, eles pensam que estão agradando a Deus, mas, meu querido, não existe a possibilidade. A Bíblia diz que a vida eterna só é uma realidade quando eu tenho relacionamento com Deus e, diga é somado, é mais vida com o outro. Porque a Bíblia diz que se eu não consigo estar com meu irmão, estou morto. A vida não é uma realidade ainda. Você sabe que isso é muito sério.
Eu fico me pegando nessas questões, estudando a palavra de Deus, a respeito de pessoas que têm optado pelo distanciamento, pessoas que têm optado até mesmo pela inimizade, pelo ressentimento por pessoas. Meu querido, você está traindo morte para a tua vida. Essa noite, se você estiver chegando a alguma conclusão de que você não tem vida eterna sobre você, arrependa-se, porque Deus tem vida, Ele quer mudar a tua história. Amém? Amém? Quando olhamos para a eternidade, nós vemos uma correspondência de amor entre eles, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles honravam uns aos outros. Jesus, quando orou ao Pai, Ele falou: glorifica o teu Filho, para que eu também te glorifique. Eles glorificavam uns aos outros, amavam uns aos outros, tudo isso em perfeita unidade. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 24. Pai, desejo que onde eu estou, estejam comigo também aqueles que me tens dado, para verem a minha glória, a qual me deste, pois que me amaste antes da fundação do mundo. Jesus está estabelecendo esse tipo de morada também. Pai, que aonde eu estiver, estejam eles comigo. É poderoso isso. Sabe por quê? Jesus não está falando assim: Senhor, permita que a gente construa um templo, permita que a gente construa uma igreja bem grande, para a gente colocar todos os nossos escolhidos, todos aqueles que vão ser alcançados por Ti, Pai. Não, Jesus não está falando isso. Ele disse: Pai, permita que onde eu estiver, eles estejam comigo. Aonde Jesus estiver, querido, é lá que nós devemos estar. Ali será o momento em que Deus está presente. Você está aqui? Amém? Deus, Ele resolve criar um homem, como você já ouviu aqui. Deus disse no plural: façamos um homem. E acredite, Deus, Ele criou o homem com esse propósito, que é semelhante, que é parte da Trindade. Deus criou o homem com essa perspectiva. Olhe para mim. Qual, pastor? A de morar dentro dele. Você está aqui ainda? Deus resolveu criar o homem para morar dentro dele. Eu queria chamar aqui 6 homens, rapidinho aqui na frente. 6 homens. Por favor, queridos. 6 homens aqui. Podem subir aqui em cima. Rapidinho. 1, tem 2 lá, 4, 6. Muito bom. Vem para cá. 6 homens. Dê as mãos em círculo, por favor. Vocês aqui. Pode dar as mãos, sem problema. Olhe para mim. A Trindade resolveu criar o homem. Você está aqui ainda? Fez o homem. Mas não foi para ficar dessa forma que você está vendo. Quando Deus fez o homem, foi com uma expectativa. Abre, por favor. De mãos dadas, entre lá dentro. Entra. Dê as mãos lá dentro. É para isso que Deus criou o homem. A Trindade para entrar dentro do homem. Olhe para mim. Não existe religião no mundo que conceba isso,
de que o Criador entre dentro da criatura. Só o nosso Deus. Eu, você, nós, desde que a Trindade esteja dentro. Amém? Entende? Deus abençoe o coração de vocês. Obrigado. Olhe para mim. Por que Deus faria isso? Olhe para mim. Deus é autossuficiente. Deus não precisa de gente. Deus não precisa de pessoas. Deus não precisa de mim. Não precisa de você. Deus é pleno. Por que é que Deus resolveu criar o homem? Olhe para mim. Porque o amor de Deus, querido, é um amor de Deus que multiplica, que abunda, que não quer ficar só para Ele. O amor de Deus é um amor que partilha, Ele dá. Não quis ficar só para Ele, não. Ele poderia, não fez. Falou: quero dividir o que tenho, quero partilhar o que tenho. Deus criou a mim e a você para isso. A mim e a você para isso. A marca do que você acabou de ver aqui é um Deus que vive para outros. É uma Trindade que vive para outros. Da mesma forma que Deus fez conosco. Olhe para mim. Este é o meu papel com você. É minha função. É minha função viver a vida de uns para os outros. Amém? Amém? Quando a gente olha a história da criação, a gente percebe que Adão cai. Toda a perfeição da comunhão se esvai. A perfeita comunhão entre Deus e o homem é desfeita. E aí, a partir da queda, a gente começa a olhar de Gênesis até Malaquias, Zacarias, até o final do Antigo Testamento. Nós vamos ver ali algumas tentativas de se criar um lugar para Deus, né? Nós vamos ver ali tipologias, formas, sombras, tentativas. Caim tentou, Abraão, Jacó, Moisés, Davi, Salomão, os profetas. Todos eles entenderam algum tipo de manifestação de Deus querendo morar no meio deles, Deus querendo estar no meio deles. E muitos deles se perguntaram: como é que eu posso fazer uma casa para Deus? Como é que eu posso fazer agora um lugar para Deus habitar? E era assim que eles interpretavam. Será que tem um lugar que Deus possa habitar? Será que tem um lugar onde Deus possa morar nessa terra? Alguns chegaram a questionar: como é que eu vou fazer uma morada para um Deus aonde na verdade os seus pés, a ponta dos seus pés toca esse mundo? Se as águas deste mundo Ele põe na concha de suas mãos, como é que eu vou criar uma casa para Deus? Eles interpretavam dessa maneira, isso era um mistério para eles. Até que chega Jesus, e as coisas começam a se desvendar. Jesus se torna o ponto de revelação dessa casa de Deus. A nova possibilidade de Deus outra vez morar entre os homens. E se iniciou. Começa com Jesus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, diz o seguinte: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Eu vou repetir para você. E o verbo aqui é Jesus. E Jesus, Ele se fez carne e habitou entre nós. Veio morar. Todo aquele mistério começa a ser desvendado. Jesus, Ele revela através da sua pregação, do seu estilo de vida,
Como que era Deus vir morar no homem de novo? E aí Jesus começa, olha, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Jesus começa a falar, olha, para você ir ao Pai, você precisa nascer de novo. Jesus começa, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Muitos olhavam para a vida de Jesus. Jesus tinha uma vida pessoal com Deus, ele tinha uma vida individual com Deus, mas também Jesus tinha uma vida com o povo, com as pessoas, gente do lado, uns aos outros. Jesus diz, eu vim para os doentes, não para aqueles que estão sãos. Jesus disse uma certa vez, onde estiver 2 ou 3 reunidos, 2 ou 3 juntos, eu estou no meio, vou habitar ali. Jesus disse que eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não poderão prevalecer contra ela. Escute, meu querido, é aqui, nesse contexto que a igreja, diga a igreja, ela é fundada. Jesus, ele começa a mostrar como é que a igreja deveria caminhar sobre esta terra. É Jesus quem começa a fundar a igreja. Ele manifesta o desejo de Deus habitar em meio ao homem. Olhe para mim. Olhe para mim. Eu e você, que hoje nos autodenominamos cristãos, filhos de Deus, igreja. Temos o desafio hoje de mostrar para o mundo como é que Deus habita no homem. Você sabia disso? Repito. Quando o povo começava a falar sobre templo, Jesus fala assim, para de ficar olhando para o templo. Para de ficar olhando para o negócio de templo. Para Deus habitar no homem não é assim que funciona. Tá bom, pastor, como é que é então? É só olhar para Jesus, olhe para mim. É só olhar para Jesus que você vai saber como é que Deus habita no homem. Olha para mim. Se eu e você olharmos para Jesus, saberemos como é que Deus habita no homem. E aí eu vou te dar algumas dicas que Jesus deu. Preste atenção. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 14. Ora, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés o quê? Como é que é lavar os pés do quê? Não fala mais alto essa pela assim final aí. Lavar os pés? É isso aí. É isso aí. Vamos continuar. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34. Um novo mandamento vos dou, Jesus falando, que vos ameis. Está fraco, irmão, fala mais forte. Uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que também vós. Está difícil. João 13,35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor. Você está entendendo? João 15,12. O meu mandamento é este, que vos ameis, assim como eu vos amei. João capítulo 15, versículo 17. Isto vos mando, que vos ameis. Essa é a marca. O fato de você dizer que é um filho de Deus, mas não decide comungar, não decide estar com os outros, você não se deixa penetrar pelas pessoas. Olhe para mim, meu querido. Você está fazendo uma opção, ou você está se tornando uma atração para a morte. É natural que a morte não venha tão rapidamente, mas ela pode começar muito naturalmente pela doença. A gente começa ficando doente. Você está aqui ainda? Olhe para mim. É muito bom estarmos aqui esta noite juntos. E para mim é uma grande alegria estar aqui com você.
Mas isto aqui é só uma pequena parte do que Deus espera de mim e de você. Eu terei a minha vida tranquila, dormirei sossegado hoje. Mas falo isso com muito amor ao teu coração. Por saber que você vai sair daqui entendendo uma coisa: que só vir à igreja não te torna igreja. A marca do ser igreja é viver de uns para os outros. Foi Jesus quem disse. Você precisa dar um basta nisso. Talvez esse marasmo que você anda dizendo que a igreja está um problema, a igreja está um marasmo, o ministério está um marasmo, não sei o que está um marasmo, está tudo parado, lá está assim, está assado, está cozido e frito. Já parou para pensar? Para um pouquinho, olha aqui, olha para mim. Já parou para pensar que você tem que sair do centro das atenções para dar atenção ao outro? Meu querido, é natural que uma pessoa egoísta nunca vá se sentir bem com pessoas, com local, com circunstâncias, porque ela é sempre o centro. Na vida com Deus, ser igreja convida. Eu preciso me deixar penetrar e penetrar a vida de outros. Ah, pastor, pelo amor de Deus, eu já tenho muito problema, pastor. Não, pastor, não me fala um negócio desse. É negócio de ser igreja, pastor, ficando com as pessoas não dá, pastor. Olha, eu já sofri muito, pastor do céu, pelo amor de Deus. Eu já estou muito ferido, pastor. Meu querido, eu com muito respeito falo novamente para você. Eu posso imaginar talvez as dores e as feridas que você possa ter vivido. Mas não saia daqui enganado. Sair daqui sem tomar a decisão de aprender a viver uns para os outros, você continua no engano, e a morte é uma realidade para a tua vida, é uma questão de tempo. A marca de um ser igreja, como é ser igreja? Vida eterna. O que é vida eterna mesmo? Que te conheçam como único Deus e eu quero que você se prepare neste lugar. Estamos numa caminhada para aprendermos a sair literalmente do centro das atenções. O Senhor anda falando conosco por esses tempos. Que se você não aprender a se envolver com vidas, com tudo aquilo que na palavra dele pede para mim e para você, para nos envolvermos com vidas, seja para orar uns pelos outros, seja para discipular vidas, seja para ganhar almas, se eu não estiver aberto para me envolver com pessoas, meu querido, você estará perdendo e muito do que Deus tem preparado para você neste lugar. A grande maravilha de ser igreja de uns aos outros é que a gente nunca para de crescer, nunca para de amadurecer. O CR que o diga, né? O CR que o diga.
Quando a gente dá ouvidos ao problema do outro, a gente não ouve de uma maneira normal. Se ouvirmos com respeito e com Deus em nós, o que o outro fala em torno de experiência me afeta, inevitavelmente. O que você tem feito? Se você pudesse enumerar nas tuas mãos, quantas pessoas você como igreja afetou profundamente pelo Cristo que está em você? Sinceramente. Quantas pessoas? Quantas vidas? Porque enquanto nós ficarmos nessa vidinha de bolha, não, que Deus vem aqui, ó, Deus vem aqui na minha vida, aqui Deus na minha vida, na minha, Deus vem na minha vida, na minha casa, no meu marido, vem aqui na minha esposa, vem aqui nos meus filhos, nos meus pais, aqui na minha vida. Escute, meu amado, sai dessa bolha, isso não é igreja. Isto não é igreja. Isso me faz pensar de uma passagem que Jesus, uma certa vez, tentando atravessar de um lugar para outro e até tentando descansar um pouco. E ele tentou se esquivar da multidão. E a Bíblia diz que ele estava cansado. Quando ele pensou que estava escondido, chegando do outro lado, lá havia uma grande multidão esperando por ele. E o cansaço de Jesus e o soninho dele teve que ficar para depois. Porque ele falou: como é que eu vou deixar esse povo? Olhe para mim. Quantas pessoas Deus tem trazido a você? Mas que você tem abandonado. Não, pastor, eu não quero problema. Você não quer problema, mas quer o seu problema resolvido. Não, eu não quero problema, pastor. Pelo amor de Deus, eu não estou resolvendo nem os meus. Mas esse é o problema, meu irmão. É que quem anda com Deus, meu amado, por incrível que pareça, boa parte dos meus problemas são resolvidos quando eu me envolvo com outro. Enquanto você continuar nessa bolha, não há como Deus fazer alguma coisa para você. Promessas, sinais, respostas de Deus. Deus não pode compactar com isso. Deus quer uma igreja semelhante a Ele. Você está aqui? Deus quer uma igreja semelhante à Trindade. Se a Trindade veio para habitar em mim, é função minha, sua, entrar na vida do outro. Amém? A igreja tem a obrigação de propor esse espaço para você. Nós vamos assistir um vídeo, rapidinho. Ele é 1 minuto apenas. Eu quero que você preste muita atenção no que você vai ver e ouvir.
Isto é um pequeno grupo multiplicador. É estarmos juntos com amigos para um café, para estudarmos a palavra de Deus, cuidarmos uns dos outros, conhecermos novas pessoas e principalmente fazermos novos discípulos. É convidar amigos para as nossas casas para conhecê-los melhor. E isso é uma ponte preciosa para que eles cheguem a Jesus e a Igreja de Cristo. O pequeno grupo multiplicador é amizade, relacionamento, orar uns com os outros, é levar amigos a Jesus, é ser igreja. Aproveite a oportunidade e junte-se hoje mesmo ao pequeno grupo multiplicador. Ou então, comece um em sua casa. Multiplique. Amém? Olhe para mim. Ser igreja começa com o fato de eu entender que eu tenho que me abrir para as vidas. Parado no meu canto individualmente não resolve a minha vida. Neste lugar hoje nós temos um trabalho chamado de célula familiar, ou grupo familiar, como você queira chamar. Um ótimo espaço para que você, na verdade, esteja aprendendo a ser igreja. Eu já disse a você, aqui neste lugar você não vai conseguir experimentar essa profundidade, né? Correria, fome, horário, amanhã é o começo de semana, tanta coisa para acontecer, mas eu desafio você, no bom sentido, a estar perto, num grupo pequeno, para aprender a ser igreja. Ser igreja. E olha, se prepare. Porque se você se abrir, se você se disponibilizar, grandes coisas o Senhor fará através da sua vida. Escute o que eu estou dizendo. Pastor, eu não sei nem como começar, eu não sei nem direito ir. Eu quero dizer para você que nós temos pessoas neste lugar capazes de te atender e te indicar algum lugar para que você participe. Ou então você pode abrir sua casa. Isso mesmo, você pode abrir sua casa. Sua casa pode ser literalmente um espaço de aprender a ser igreja. Amém? Amém? Eu quero que você seja desafiado aqui esta noite. E eu quero concluir lendo o texto do Evangelho de João, capítulo 17, versículos 4 e 5. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Escuta, meu irmão, eu vou repetir para você. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra. Jesus orando ao Pai. Pai, eu engrandeci o teu nome, eu elevei o teu nome nessa terra, cumprindo a tua ordem sobre mim. Olha para mim, igreja de Deus. É muito bom dar glória a Deus, é muito bom dar aleluias, é muito bom levantar as mãos, é muito bom adorar ao Senhor em choro, em canto, em gritos, em brados. Glória a Deus, são expressões de adoração. Mas aqui Jesus está dizendo o seguinte, que uma forma de glorificarmos a Deus é: cumpra a obra que Ele deu para você. Qual é a obra? Seja igreja. Jesus cumpriu a parte dele. Como é que é ser igreja? Olha para Jesus que você consegue ser igreja. Olha para Jesus que você consegue ser igreja. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Agora, Pai, glorifica-me junto a Ti, com a glória que eu tinha contigo, antes da fundação deste mundo, antes que o mundo existisse. O Senhor lembra, Pai, lá na eternidade, aquela mesma glória que a gente tinha junto. Você está cumprindo a obra que Deus te deu? Está cumprindo o propósito que Deus trouxe para você, tem para você? O Senhor te desperta esta noite.
tempo de despertar a igreja do Senhor Jesus para cumprir a obra. Primeiro, Deus te criou para ser habitação dele e junto aos outros. Segundo, a vida eterna não é um lugar, ela é um estilo de vida, relacionamento em amor. Terceiro, ser igreja é uma transformação de dentro para fora, não de fora para dentro. Igreja é movimento de multiplicação. Isso mesmo. Eu saio do centro, eu sozinho, saio do centro, para começar a ver tantos outros a quem Deus vai me enviar. Igreja é movimento de multiplicação. Vou repetir para você: uns aos outros. Você pode repetir comigo? Uns aos outros. Olhe para a pessoa que está do seu lado assim e fala assim: de mim para ti. Amém? E por último, olhe para mim e eu termino. Comece por um grupo familiar. Comece por uma célula nossa. Pode ser um grande começo para a tua vida. Estamos te convidando ao caminho de ser igreja. Não só de vir a uma igreja, não só de estar a uma igreja. Meu amado, escute. Grandes coisas o Senhor está preparando para você. Grandes. Abra-se. Abra-se. Resolva, decida, tome a iniciativa de sair dessa condição de estagnação. Porque Deus quer te usar. Amém? Amém? Curva a sua cabeça por um instante. Pai, obrigado por tua palavra esta noite. Obrigado porque de uma maneira muito especial o Senhor tem falado e bradado aos nossos corações. Sobre a vida que o Senhor quer trazer outra vez em nós. Real vida eterna. Obrigado por não nos deixar enganados. E que a morte não tenha mais força contra a nossa pessoa. A partir das decisões que tomarmos ouvindo a tua palavra. Sim, Deus. Profetizo no meio da tua igreja, em meio à tua igreja, para a tua igreja, um tempo de restauração e vida. Vida. Ó Deus, eu repreendo esse espírito de morte que anda acompanhando tantos. São tantas perdas, é tanta doença, são tantos relacionamentos conturbados, é tanta opressão, é tanto desânimo, tanta tristeza, tanta angústia.
Mas o Senhor está aqui hoje. Tu és o dono da vida. E aqui declaramos que o Senhor exale, deflagre, libere a tua vida neste lugar. Muda, Pai, muda o nosso coração neste lugar, para aprendermos a viver com a tua vida, com a tua vida. Ainda de olhos fechados, eu vou pedir, por favor, não abra os teus olhos. Se você está aqui esta noite e de alguma maneira, de alguma forma, você entendeu que o Senhor está falando com você. Se você não tem relacionamento com Cristo, se você não tem Jesus, se esse buraco por dentro é uma realidade na tua vida, se você quer trazer Jesus para preencher, porque só Ele pode preencher, levante a sua mão onde você estiver, e nós queremos orar com o teu coração. Se você está aqui esta noite e não conhece a Cristo, esse é o momento. Esse é o momento de Deus para o teu coração. É um tempo de Cristo entrar na tua vida. Aleluia. Sim, Deus, traz a tua salvação neste lugar. Traz a tua salvação neste lugar. Não tenha medo. Você só está assumindo o relacionamento com Deus Pai. Foi Ele que te trouxe aqui esta noite. Aleluia. Oh Deus. Há mais alguém neste lugar que precisa de Jesus? Ainda de cabeça baixa, olhos fechados. Eu quero falar com você que está vivendo morte na tua vida. Preste muita atenção. Talvez você diga: pastor, eu cheiro morte. Porque as perdas são enormes. Talvez você esteja aqui ferido por causa de relacionamentos que passaram pela tua vida, mesmo dentro da igreja. E por conta disso você talvez não se levantou mais. Levante a tua mão no teu lugar. Se você entendeu a palavra de Deus esta noite, isto precisa ser eliminado da tua vida. A morte precisa ir embora. Apenas levante a tua mão no teu lugar. Só isto. E algumas pessoas vão orar com você. Não tenha medo. Não tenha medo. Há um tempo de restauração para a tua vida. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. O Senhor me disse que existem mais pessoas. Vocês talvez está acanhado de levantar as mãos. Não tem problema. Nós só queremos orar com você. Todos os olhos estão fechados aqui. Não tenha medo. Sim, é um tempo de Deus te trazer de volta. O Senhor está tentando te trazer de volta, é isso. Chega de morte.
chega de perdas, chega desse estilo de vida atribulado dentro da tua casa, prejuízos financeiros, opressões espirituais, chega disso. Que a vida de Deus entre na igreja do Todo-Poderoso. Não tenha medo, não se acanhe, não tenha medo. É o Pai amoroso que está aqui esta noite, é o Pai amoroso. É o Pai amoroso que está aqui esta noite, é o Pai amoroso que está aqui esta noite. Oh, Deus, eu profetizo a vida de uns aos outros neste lugar. Eu repreendo deste lugar todo egoísmo, todo individualismo do meio da tua igreja, todo olhar centrado em si mesmo. Pai, nós repreendemos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós profetizamos a vida de uns aos outros neste lugar. Nats omni kandre cherebiandres. Shai clostremai. O Senhor está aqui. Aleluia. Let's on and try this. Amém? Fique de pé no seu lugar. Eu ainda quero orar com você. Se você puder, ore com alguém que está aí perto de você. Esteja junto. Não fique sozinho. Ore junto. Fale com o Senhor. Deus, eu preciso aprender a ser igreja. Isso mesmo. Nossa vida precisa parar de ser retida. Bênçãos estão retidas porque nós não estamos aprendendo a ser igreja. Meu irmão, repreenda isso em nome do Senhor Jesus. Deus nos chama para ser igreja. Bendito Deus, amado, grande gozo, paz, digno é Senhor. Xerecana malarabasandredes. Bendito Rei. Quebra os acanhamentos, Pai, as dificuldades, cura os traumas, derruba as barreiras, mas que sobre o teu povo venha o espírito de uns aos outros, espírito de servir, Pai, de se compadecer, de ter compaixão pelos outros. Oh, caramassandre charcomras. Santo Deus, orcandeles, ele condene bechere condene mlara malabasandre des, orem ladere candeleches, orcablestereches, orcandene massandre derecheques, erim ne chorcondere assas. Let's honor us. O Senhor está aqui ainda. Oh Deus. Eu ainda quero liberar uma palavra profética ao teu coração. Se você puder, põe a mão no teu coração. Deus, eu profetizo sobre a tua igreja.
que na mesma medida em que compreenderem a tua palavra, na medida em que eles se permitirem entender a tua palavra poderosa, na medida em que decidirem se abrir para estar com os outros, eu repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo tudo aquilo que tem retido as tuas bênçãos para a tua igreja. Em o nome do Senhor Jesus, mostra sinais, milagres, ação sobrenatural tua, na medida em que os nossos olhos fitarem os outros. Quando os nossos olhos fitarem os outros, Pai, nós profetizamos: o Senhor estará com os teus olhos sobre nós. Na medida em que colocarmos a nossa vida, o nosso tempo, o nosso talento, os nossos recursos em prol dos outros, o Senhor virá com o teu talento, os teus recursos, a tua ação e o teu milagre sobre nós. Oh Pai, sabemos que isso não é troca. Isso é resposta de amor a quem obedece. É porque te amamos. Que todo engano seja desfeito da nossa vida, e que a verdade nos leve às tuas bênçãos, em o nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Você recebe a palavra de Deus esta noite? Amém? Amém? Amém mesmo? Amém. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga assim: meu amado, olhe para ele aí. Diz: meu amado, mim não vive sem ti. Pode dizer para ele aí: mim não vive sem ti. Olha para o coração dele ainda. Fala assim: ó, que a nossa vida, pode dizer para ele, que a nossa vida viva uns aos outros. Crê nisso? Amém? Aplauda o Senhor e a sua palavra. Aleluia. Uhul. Receba as bênçãos que Deus tem para você, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Não seja retido o que Deus tem preparado para a tua igreja. Você é a igreja de Deus. Seja livre. Recebe o que Deus tem preparado. Abra-se ao outro e Deus abrirá janelas sobre a tua vida. Recebe o que Deus tem. Aleluia. Oh, às vezes nós não entendemos o que Deus tem. Eu estava parado ali atrás e a presença de Deus estava tão forte em mim. Falei: meu Deus, eu não sei se eu estou ruim, se eu estou triste, se eu estou alegre. O que está pegando, Deus? Não sei. E eu entendo um pouquinho do que Deus está fazendo aqui hoje. Um pouquinho. Ah, meu amado, você não tem ideia. Escute o que eu estou te dizendo. Você não tem ideia do que Deus tem preparado quando a nossa vida se abrir para o outro. Prepare-se para esse tempo. Prepare-se para esse tempo. Amém? Amém? Nós vamos ofertar e dizimar nesse momento. Eu quero que você separe o teu melhor, separe o teu dízimo, a tua oferta, aquilo que você tem trazido à casa de Deus, como você tem aprendido neste lugar. Eu quero que você tenha liberdade, coração livre, alegre, mas como aqui nós temos aprendido, se de maneira sacrificial também, que vamos trazer ao Senhor aquilo que também nos custe, como a palavra de Deus assim também nos tem ensinado. Amém, meu amado? Eu quero que você separe o teu melhor. Nós vamos ofertar e dizimar. Em seguida nós estaremos indo embora. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu oro por tua igreja neste momento.
Eu oro nesse tempo, Senhor Jesus, pelos teus filhos, tua igreja amada. Ó Deus Santo, que nesse tempo recebe a tua palavra, recebe, Pai amado, a tua voz libertadora, sobrenatural. Ó Pai amado, que seja realidade aquilo que aqui temos ensinado, porque é nada mais, nada menos do que o pão vivo, tua palavra, que nos faz viver. Por isso aqui nós declaramos, Pai Santo, que cada semeadura o teu povo possa colher sobrenaturalmente. Sobre cada ato de dízimo neste lugar, Pai, o Senhor possa gerar provisão sobrenatural em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meu amado? Amém? Sai do teu lugar com alegria, vem celebrar a Deus com as tuas ofertas e os teus dízimos. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, porque sem ti eu quero mais. Senhor, Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Vou seguindo para o alvo eu vou. Pra coroa conquistar. Seguindo, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, porque sem ti eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. prosseguindo para o alvo eu vou. Pra coroa conquistar. Nada pode me impedir. Eu vou te seguir, porque sem ti eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Eu te busco, te procuro, ó Deus. Amém? Aplauda o Senhor.